O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me para as águas tranquilas. Renova a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Por isso, não nos desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa ou como prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido, mas havendo profecias, serão extintas. Havendo línguas, silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança, porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos.
Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua presença? Se eu subir ao céu, lá Tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, Tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para Ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para Ti. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não Te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no Teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os Teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Se os contasse até o fim, ainda estaria contigo. Quem me dera matasses o perverso, ó Deus, e se afastassem de mim os assassinos, homens que se rebelam contra Ti e contra Ti se levantam para o mal. Senhor, não odeio eu os que Te odeiam? Não detesto os que se levantam contra Ti? Eu os odeio com ódio absoluto. Considero-os verdadeiros inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Cuidai de vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Durante o dia, Jesus ensinava no templo e depois de sair, passava a noite no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia de madrugada ao templo a fim de ouvi-lo. Meu filho, ouve e aceita as minhas palavras, para que se prolonguem os anos da tua vida. Eu te ensinei o caminho da sabedoria e te guiei pelas veredas da justiça. Quando andares, teus passos não se confundirão, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Não sigas a vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Não passes por ele, evita-o, desvia-te dele e passa longe, pois eles não dormem se não fizerem o mal, perdem o sono se não fizerem alguém tropeçar.
Observa por onde andas, e todos os teus caminhos serão seguros. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Desvia os teus passos do mal. Meu filho, atenta para a minha sabedoria. Inclina os ouvidos às minhas palavras de discernimento, para que conserves o bom senso e os teus lábios guardem o conhecimento. Senhor, em ti me refugio, que eu nunca seja envergonhado. Livra-me pela tua justiça e resgata-me. Inclina os ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a rocha de refúgio para onde eu sempre possa ir. Ordena que eu seja salvo, pois tu és minha rocha e minha fortaleza. Meu Deus, livra-me da mão do ímpio, do poder do homem injusto e cruel, pois tu és minha esperança. Senhor Deus, tu és minha confiança desde a minha mocidade. Tenho me apoiado em ti desde que nasci. Tu és aquele que me tirou do ventre materno. Eu sempre te louvarei. Sou um testemunho para muitos, pois tu és meu refúgio forte. Minha boca se enche do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, não me desampares quando minhas forças se forem, porque meus inimigos falam contra mim e os que me espreitam conspiram contra mim, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois ninguém o livrará. Ó Deus, não te afastes de mim. Meu Deus, socorre-me depressa. Sejam envergonhados e destruídos os meus adversários. Cubram-se de vergonha e humilhação aqueles que procuram a minha ruína. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Minha boca falará todo dia da tua justiça e das tuas obras de salvação, que são incontáveis. Virei na força do Senhor Deus, proclamarei tua justiça, a tua somente. Ó Deus, tu me ensinaste desde a minha mocidade e até aqui tenho anunciado tuas maravilhas. Agora que estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado tua força a esta geração e teu poder às gerações do futuro. Ó Deus, tua justiça atinge os altos céus. Tu tens feito grandes coisas, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me fizeste passar por muitas e árduas tribulações, de novo me restituirás a vida e de novo me tirarás do abismo da terra. Tu me engrandecerás e me consolarás novamente. Eu também te louvarei ao som do saltério, pela tua fidelidade, ó meu Deus. Eu te cantarei ao som da harpa, ó Santo de Israel. Meus lábios, assim como a minha vida que remiste, exultarão quando eu cantar teus louvores. Minha língua também falará da tua justiça o dia todo, pois aqueles que procuram minha ruína estão envergonhados e humilhados. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu.
ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria, sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. O Senhor Deus, o poderoso, fala e convoca a terra, desde o nascente até o poente. Deus resplandece desde Sião, a perfeição da formosura. Nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dele há um fogo devorador e ao seu redor uma grande tempestade. Ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Reuni os meus santos, aquele que fizeram uma aliança comigo por meio de sacrifícios. Os céus proclamam sua justiça, pois Deus mesmo é juiz. Ouve, povo meu, e falarei. Ó Israel, ouve, e testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo por teus sacrifícios, pois teus holocaustos são apresentados a mim constantemente. Não aceitarei novilho da tua casa, nem bodes dos teus currais, porque todo animal da floresta é meu, assim como o gado aos milhares nas montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e tudo que se move no campo é meu. Se eu tivesse fome, não te pediria, pois o mundo é meu, e tudo que nele existe. Comerei a carne de touros? Beberei o sangue de bodes? Oferece sacrifícios de ações de graças a Deus e cumpre teus votos ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas Deus diz ao ímpio: que te adianta recitar meus estatutos e repetir minha aliança com a tua boca?
visto que odeias a correção e lanças minhas palavras para longe de ti. Quando vês um ladrão, tu gostas dele e te associas com os adúlteros. Abres a tua boca com perversidade e a tua língua arma traição. Sentas para falar contra teu irmão, difamas o filho da tua mãe? Tu tens feito essas coisas e eu me calei. Na verdade, pensavas que eu era como tu, mas eu te interrogarei e colocarei tudo na tua presença. Considerai isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu não vos despedace sem que ninguém vos possa livrar. Aquele que oferece sacrifício de ações de graças me glorifica, e mostrarei a salvação de Deus ao que atenta para seus atos. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu lhe perdoarás. Jesus disse a seus discípulos: é impossível que não haja motivos de tropeço, mas ai daqueles por quem eles vierem. Seria melhor que lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado ao mar, em vez de fazer tropeçar um destes pequeninos. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não ouviram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa,
Jesus pegou o pão e o abençoou e, partindo, o distribuía. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estava vendo algum espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhes perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele o pegou e comeu na frente deles. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Pai, abre os nossos olhos, Senhor, assim como o Senhor fez com esses discípulos a caminho de Emaús, quando o Senhor estava com eles e eles não te viam, eles não sabiam que era o Senhor. Peço, ó Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos contemplar a Tua presença, a Tua beleza, a Tua santidade. Eu também te peço, ó Deus,
Que o nosso coração sinta esse queimar pela Tua palavra, pela Tua Escritura, porque ali está o segredo, Pai, do encontro com o Deus soberano, nosso Criador. Que todas as vezes que nós lermos a Tua palavra, Senhor, ela seja revelada a nós e que o nosso coração possa arder, Senhor, todas as vezes que nós compreendermos a Tua Escritura. Compartilhe com quem você ama e não se esqueça de se inscrever no meu canal.